Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu sou o professor Washington Barbosa e estou aqui diretamente da Rádio Justiça com o programa Hora do Concurso. É sempre bom tê-lo aqui conosco e hoje testando uma ferramenta especial. Nós estamos com novidade no programa, estamos tendo filmado o programa ao vivo para depois passar para vocês nas redes sociais. Você sabe que o programa Hora do Concurso é um programa aqui da Rádio Justiça, onde nós mostramos, no primeiro bloco, os principais editais, os editais lançados ou previstos de lançamento para concursos públicos. No segundo bloco, nós sempre trazemos uma questão interessante diretamente relacionada aos concursos públicos. E no terceiro bloco, nós trazemos um professor convidado que vai conversar conosco, vai comentar para a gente uma questão de concursos, dando uma mini aula aí especificamente sobre essa questão, os seus detalhes e os seus pontos. Todas as semanas estamos aqui trazendo tudo o que você precisa saber sobre concursos. E você sabe que você pode acompanhar os nossos programas pelo site da Rádio Justiça, só entrar lá e ver em programação, e lá em programação você vai achar o programa Hora do Concurso e vai poder ouvir, baixar, ouvir a hora que você quiser. Se você preferir, você pode acessar a página washingtonbarbosa.professor lá no Facebook e olhar não só o programa Hora do Concurso, mas uma série de dicas, de linhas específicas sobre concursos públicos das mais diferentes disciplinas do direito. Nós estamos num um momento de crise econômica e estamos passando por várias alterações no mercado como um todo e especificamente no mercado de concursos públicos. Tenho falado nos últimos programas sobre isso e tenho falado muito para vocês. Cuidado, não é hora de você desistir. Não é hora de você parar de estudar. Até porque nós sabemos que quando a gente para de estudar, depois, quando você volta, você tem que ter todo aquele trabalho novamente, praticamente você começa os teus estudos do zero. Então, mantenha-se firme na preparação para concursos. Temos aí alguns editais saindo, tanto de tribunais de justiça, quanto de órgãos do Ministério Público. Na última semana nós falamos sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro. E também temos outros concursos, que é o que eu quero falar hoje. E eu vou pedir atenção de você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, para os concursos das prefeituras municipais. As prefeituras municipais estão com seu quadro de pessoal muito defasado. Mais do que isso, as prefeituras municipais foram notificadas por órgãos do Ministério Público que exigiram que as suas contratações fossem diretamente feitas por concurso público e retirasse muitos cargos em comissão, retirasse muitos cargos que estavam nomeados sem o devido concurso público. O que é que está acontecendo então? Nós temos tido um crescente número de concursos de prefeitura. E aí, às vezes, nós pensamos somente nas prefeituras das capitais, das grandes capitais do país. Mas não é isso. Às vezes tem uma prefeitura ali próxima a você, às vezes tem uma cidade do interior muito interessante, bem desenvolvida, que você pode e deve olhar com atenção para esses concursos. Hoje, especificamente, eu trago um concurso da Prefeitura Municipal de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Esse é um concurso que é um concurso para o cargo de advogado. Veja alguns pontos interessantes desse concurso para a área de advogados, para advogado da Prefeitura Municipal de Dourados.
Primeiro aspecto, né? Lógico que pede aquelas coisas normais de ser brasileiro, estar em gozo de direitos políticos civis, estar quite com as obrigações, ter idade mínima de 18 anos no ato da posse, escolaridade, no caso, bacharelado em direito, ser aprovado por uma junta médica, aquelas questões básicas que nós conhecemos. Mas tem um detalhe interessante. Normalmente, os concursos da área jurídica exigem uma prática da atividade jurídica. Essa prática ela varia de 2 até 3 anos, né? E esse concurso especificamente não exigiu a prática jurídica. Ao contrário, ele somente exigiu que você fosse formado, que você fosse bacharel em direito. O concurso está com as inscrições abertas, ele tem uma taxa de inscrição de R$ 150 e essa inscrição ela pode ser feita até o dia 25 de março. Existem vagas específicas para quem tem necessidades, os portadores de necessidades especiais, e ele será desenvolvido em algumas etapas. A primeira etapa será uma prova escrita de caráter eliminatório e classificatório. Essa prova, ela vai ser uma prova objetiva, uma prova de múltipla escolha. Depois, para quem for aprovado no número de vagas nesta etapa, vai ser feita uma prova de prática jurídica também de caráter eliminatório e classificatório. A ideia é que você faça uma peça e, além dessa peça, você vai responder 2 outras questões discursivas. A última etapa, que aí não estamos mais falando de caráter eliminatório, mas sim somente de caráter classificatório, será a prova de títulos, onde ele vai pontuar artigos, vai pontuar pós-graduação, vai pontuar mestrado, doutorado, publicações científicas. Né? A prova objetiva ela terá lugar no dia 10 de abril e terá duração de 5 horas. Nós estamos falando de uma prova de múltipla escolha com 80 questões e essas 80 questões serão divididas da seguinte forma. Nós teremos, são 30 questões de conhecimentos comuns, conhecimentos básicos, e 50 questões de conhecimentos específicos. Primeiro aspecto, língua portuguesa. Língua portuguesa, haverá 15 questões de língua portuguesa. Teremos também a cobrança de raciocínio lógico, com 5 questões de raciocínio lógico. Informática, com mais 5 questões, e a legislação municipal, com mais 5 questões. Depois, nós vamos ter 50 questões de conhecimento específico. Aqui um fato interessante, aí só para esse concurso, foi a atribuição de peso nas questões. Engraçado que, geralmente, os conhecimentos específicos, eles têm um peso maior na pontuação das provas de concurso. Mas aqui, especificamente, os conhecimentos básicos tiveram um peso maior. No caso, o raciocínio lógico e português tiveram um peso de 1,5 e informática e legislação municipal tiveram um peso 2, enquanto que as questões de conhecimento específico, elas têm peso 1. Como eu falei, o cargo é um cargo para advogado, e esse cargo de advogado, ele tem uma remuneração relativamente baixa a primeiro momento, quando você dá a primeira olhada, que é uma remuneração de R$ 3.600, tá? Só que, detalhe, nós estamos falando de um cargo de advogado e um cargo que tem a carga horária de 20 horas semanais, ou seja, 4 horas por dia. Né? Então, isso facilita que você tenha outras atividades além da atividade de advogado. Ressalto que, ao ser aprovado para esse concurso, você não fica impedido de exercer a advocacia. Você pode exercer a advocacia normalmente, você não poderá somente atuar contra o próprio município, contra o órgão que paga o teu salário.
né? As vagas, elas são divididas em advogado ambiental e advogado municipal. Para o cargo de advogado ambiental, são cobradas as disciplinas de direito administrativo, direito constitucional, direito ambiental, direito civil e direito processual civil. Um outro ponto interessante: processo civil já está sendo cobrado o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 1365 de 2015, que entrou agora em vigor no dia 18 de março. Para o cargo de advogado público, estão sendo cobrados os conhecimentos de direito administrativo, direito constitucional e direito tributário e direito civil e processual civil. Eu estou trazendo esse concurso, né, não pensando somente assim em falar especificamente desse concurso, mas principalmente para alertá-los dessas possibilidades das prefeituras municipais. Existem várias prefeituras que estão fazendo concurso. Esse foi só um exemplo da prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mas, como eu disse, fiquem atentos. Em época de crise de concurso, em época de crise de editais, com certeza, dá uma olhada nos concursos municipais, pode ser uma boa dica para você que está se preparando. As remunerações geralmente não são tão altas, salvo na área de saúde, principalmente médicos, né, que as remunerações são melhores. Para os demais cargos, a remuneração não é tão alta. Se compararmos com os cargos federais, os outros cargos de grandes estados. Mas se trata de um concurso que vale a pena, no momento de crise, você pensar nele, você está à procura dele. Né? Então fica a dica aqui do professor Washington Barbosa, fiquem de olho nos concursos municipais. Pode haver uma boa quantidade de ofertas e ofertas interessantes para esse momento. Você sabe que nós estamos aqui no programa Hora do Concurso, apresentação aqui do seu amigo Washington Barbosa, professor Washington Barbosa, e que você pode a qualquer momento acompanhar o nosso programa, ou pela minha página no Facebook, washingtonbarbosa.professor, ou então lá no site da Rádio Justiça. Eu sou o professor Washington Barbosa, até o nosso próximo bloco.